A gente sabe que a insegurança é uma realidade aqui, né, em Maceió e Alagoas. E como uma das propostas que a gente tem visto que tem dado certo em outros estados, a exemplo da atividade delegada conhecida como bico legal, eu queria saber se você enxerga essa proposta como propositiva aqui para Maceió e se, estando na prefeitura, se você iria incentivar o governo, que é contrário a esse projeto, a tentar implantar o bico legal aqui em Maceió. Veja só, a questão da violência e da insegurança é um problema extremamente grave em Maceió e em Alagoas, e que não vem de agora. Na última década, no ano de 1999, Maceió era o número 12 do Brasil em homicídios. No ano de 2006, Alagoas já era o número 1 em homicídios. Não era o governo atual que estava no comando do Estado. Acho que as grandes medidas que o município pode fazer para combater a violência, primeiro é colocar a Guarda Municipal na rua. A Guarda Municipal tem que estar no centro, a Guarda Municipal tem que estar nas praças e passeios públicos, nos mercados públicos. Por outro lado, a questão da assistência social. Acho que com a ação, com os centros de educação integral, com esporte, cultura e lazer nos bairros, nós certamente vamos baixar esses índices de criminalidade, uma parceria entre o município, o governo estadual e o governo federal. Muito obrigado. Próxima pergunta. Bom dia, senhor candidato Rui Palmeira, Sandro Barros, da Rádio Jornal AM710. Candidato, nós enfrentamos, além do problema da segurança, da insegurança, educação, saúde, são os temas assim, pontuais. E o governo do Estado, ele, em relação ao servidor público, não tem sido bem avaliado. E eu falo isso com conhecimento por ser um servidor público estadual. Eu sou da educação, da comunicação, trabalho no Instituto Zumbi dos Palmares e tenho que, num outro horário, trabalhar. Hoje eu estou pela Rádio Jornal. E eu gostaria de saber se, em relação ao servidor, como é que será o tratamento do seu governo para com o servidor público municipal. Muito obrigado. Obrigado, Sandro, pela pergunta. Sandro, vamos certamente ter diálogo permanente com o servidor do município. Pode ter certeza disso. Acho que a questão do Estado e Prefeitura são questões bem diferentes, porque o Estado ele se encontra há um bom tempo dentro do limite da lei de responsabilidade fiscal, o chamado limite prudencial. Isso não é questão apenas de Alagoas. Você pega o exemplo, por exemplo, Distrito Federal, o governador Agnello Queiroz, do PT. Quando assume o governo, tinha um compromisso de aumento salarial, plano de cargos e salários. Quando ele chega e vê a situação que se encontrava o governo do GDF, ele teve que suspender aumentos, suspender novos concursos, suspender nomeações. A situação de Maceió é bem diferente, fiscalmente falando, do governo do Estado. Hoje, Maceió tem uma margem para negociar com o servidor, o que o Estado, lamentavelmente, não tem. Oi, bom dia. Bom dia. Rádio Santana da Tribuna, né? Olha, você tem uma carreira meteórica, né? Deputado estadual, deputado federal. No exercício de suas funções, quais os seus projetos podem beneficiar Maceió enquanto você esteve na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal? Obrigado. Nigel, antes falando em projetos de lei, eu diria que na Assembleia eu consegui aprovar um projeto que entendo bastante relevante, que é o que isenta da taxa, do pagamento de taxa de concursos públicos estaduais, por exemplo, para o concurso da PM, se o jovem for carente, estiver desempregado, receber até um salário mínimo, ele não vai pagar por aquela taxa. E também, se for doador de sangue, acho que é extremamente importante para dar isonomia e aumentar a acessibilidade, sobretudo do jovem, aos concursos públicos. Na Câmara Federal, apresentei algumas emendas que vão beneficiar Maceió. Apresentei, por exemplo, uma emenda de R$2 milhões para beneficiar a saúde de Maceió, para reequipar e reestruturar postos de saúde do município de Maceió. Bom dia, Rui Palmeira. Meu nome é Tanino, sou um homossexual, tenho 24 anos. E gostaria de fazer uma pergunta exatamente sobre a temática a qual eu trabalho, a qual sou presidente do Grupo Gay de Maceió, e gostaria de saber quais são as suas propostas para o segmento LGBT, uma vez que Alagoas hoje
E a cidade de Maceió é a terceira cidade do Brasil com maior índice de violência contra homossexuais. E sendo que o município de Maceió tem desenvolvido ações que são relevantes para o movimento homossexual, como o plano municipal, como o Conselho Municipal de LGBT, e o Estado, que é do governo do PSDB, não tem desenvolvido nenhuma ações. Ao contrário, as ações que estão paralisadas há mais de 8 anos, desde que o governo atual assumiu. Então, eu gostaria de saber quais são as suas propostas para o segmento LGBT no município de Maceió. Desculpa o seu nome. Danilo. Danilo. Isso. Danilo, veja só, inclusive consta do nosso programa de governo a questão do incentivo à luta contra a questão da discriminação, seja ela de cunho sexual, religioso ou qualquer outra, racial. Acho que hoje em dia é absolutamente inaceitável e pode ter certeza que o município de Maceió será, sim, parceiro de vocês nessa luta. Bom dia, deputado Rui Palmeira. Meu nome é Belmiro, sou líder das torcidas organizadas aqui do futebol de Alagoas. Eu queria fazer uma pergunta para Vossa Excelência a respeito das crianças hoje que estão na rua, que o governo do Estado acabou com a Secretaria de Esporte, não existe no nosso Estado. Como é que vai acabar a violência do jovem que não tem hoje uma área de cultura, uma área de esporte, uma área que a Secretaria acabou com a Secretaria? Então, hoje, o jovem na droga, porque não existe uma área de mais de esporte, que o governo do Estado acabou com a Secretaria de Esporte. Belmiro, obrigado pela pergunta. Bom, na verdade, a política para as crianças que estão na rua é eminentemente uma política municipal. O município de Maceió vai fazer a partir de 2013, Belmiro. Nós temos um exemplo claro. O município construiu uma bela Vila Olímpica lá no Tabuleiro, e essa Vila Olímpica não funciona. Nós temos que trazer as crianças para dentro dessa Vila Olímpica, incentivar essa criança a praticar esporte, cultura. Como eu já disse, nós queremos levar um projeto nosso, levar para os bairros ações com as crianças e jovens na área de cultura, esporte e lazer. Só assim, Belmiro, nós vamos conseguir diminuir os alarmantes índices de criminalidade do nosso estado, da nossa cidade. Próximo. Bom dia, candidato Rui Palmeira. Maceió, até hoje, não tem plano global de mobilidade urbana. Esse é um debate que em todas as cidades está sendo travado. Como você vê isso? Qual a prioridade em relação a isso? Porque, por exemplo, uma alternativa seria considerar o transporte de bicicleta, como faz Barcelona e outras cidades da Europa, como sendo uma alternativa de transporte público. Maceió, até hoje, apesar da aprovação da Lei Federal de Mobilidade Urbana, não formou essa questão como deveria. Caberá ao futuro prefeito de Maceió exatamente essa grande responsabilidade. Como você vê isso e qual seria o nível de prioridade dessa questão? Professor Edinaldo, obrigado pela pergunta, pela sua eminente presença. Bom, na verdade, Maceió, como nós sabemos, não foi uma cidade planejada. Então, Maceió, quando deixou de ser vila, passou a ser cidade, estourou a população, Maceió não foi construída para ter ciclovias. As vias que nós temos hoje, as vias atuais, é difícil a implantação de ciclovias. Claro que nas vias que serão construídas a partir de 2013, será a prioridade e todas elas terão sim ciclovia, Edinaldo. Porque a questão do nosso trânsito, eu dizia aqui numa entrevista anteriormente, nós temos que mudar o nosso modal de transporte. Maceió tem que ter uma nova alternativa, gente. Nos últimos 10 anos, foram 150 mil novos veículos emplacados em Maceió. É muito carro para pouca via. Então, hoje nós temos um transporte de qualidade, transporte público de qualidade, para que o cidadão que tem seu carro passe a deixá-lo em casa e utilizar o VLT, por exemplo, que é uma boa saída, nós não vamos conseguir destravar a cidade de Maceió. Então, Maceió, a partir de 2013, nós vamos sim apoiar o projeto do VLT, que é um projeto do governo do Estado, já foi inserido no PAC, e acho que é a nossa alternativa, porque todas as outras serão paliativas se nós não dermos uma alternativa ao nosso transporte público. Obrigado. Deputado, bom dia. Cláudio Alvão, do Alagoas, 24 horas. Bom dia. Na verdade, meu questionamento é o seguinte: a gente tem um governador do PSDB
PSDB, que é o chefe do Executivo Estadual, me parece que as perguntas fazem uma confusão com relação a isso. A gente tem o chefe do Executivo Estadual, que é do PSDB. Qual a diferença desse chefe, fora, obviamente, ser outra pessoa, mas do chefe do Executivo Municipal, que pertence ao mesmo partido e tem a mesma diretriz filosófica? Na verdade, a grande diferença é a situação fiscal, é o que eu já disse respondendo uma pergunta anteriormente em relação ao servidor público. Alagoas, o governador recebeu o Estado numa situação muito difícil. Alagoas já dentro do limite potencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Fiz aqui um comparativo com o GDF, que é administrado pelo PT, que encontrou as mesmas dificuldades. O município de Maceió tem uma situação fiscal mais folgada do que o Estado de Alagoas. Essa é a grande diferença. Candidato Rui Palmeiras, sou morador do Jacintinho, meu nome é Jetson Costa. O que o senhor pretende fazer na área de saúde com relação ao colo? Já que as pessoas marcam consulta e demoram 3, 4 meses. O que o senhor pretende fazer nessa área do colo? Exatamente o que nós falamos anteriormente. Hoje não há informatização do sistema de saúde em Maceió. O sistema, ele não fecha consulta, medicamento e exame, eles hoje funcionam de forma independente. Nós temos que criar um sistema que integre isso. Certamente nós vamos saber a real demanda de Maceió para o ginecologista, para o pediatra, e a partir daí diminuir essas filas, sobretudo a fila física, que é a humilhação da pessoa ter que passar a madrugada no posto de saúde, e também a fila por especialidades, que infelizmente o CORA não vem funcionando como deveria. Jéssica, obrigado. Próximo. Bom dia, Rui. Meu nome é Bruno. E essa pergunta veio da internet. Um amigo que tem uma faculdade particular aqui, ele está dizendo que um dos grandes problemas de educação é na escola pública, do ensino médio. Os alunos chegam muito sem base nas faculdades. Os professores têm muita dificuldade com esses alunos. O que seria feito na gestão? Bom, primeiro, o município tem que incentivar o professor. Ter sempre uma mesa aberta para o diálogo, para conversar com os professores, dando melhores condições de trabalho ao professor, acho que levando a informática hoje que é uma grande ferramenta para os colégios, para conseguir fazer com que essa criança não saia da escola, que a evasão escolar seja menor. Então nós precisamos motivar tanto o professor quanto o aluno. Se nós tivermos o aluno motivado, se nós tivermos cultura, esporte e lazer na escola, certamente esse aluno terá uma formação muito melhor.